Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. Ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos ao Empresário Cast. Se estás a arrancar ou escalar o teu negócio, o tema de hoje é o motor que decide se ficas parado ou se aceleras. O nosso tema hoje é processos. Então a conversa connosco nós vamos ter o Daniel Machado, mestre em transformar caos em fluxo contínuo de valor. Em poucos minutos vais poder descobrir como ganhar tempo, cortar desperdício e libertar a tua equipa para voar. Daniel, bem-vindo ao Empresário Cast. É um prazer ter-te aqui. Já nos conhecemos há algum tempo. Há alguns anos. E para quem não te conhece, eu ia pedir-te uma pequena apresentação. Dizes um pouco quem é o Daniel, por favor. Ok, primeiro, muito obrigado pelo convite no Empresário Cast. Fiquei muito contente pelo convite. Não estava nada à espera, mas fiquei mesmo muito, muito contente. Portanto, o meu nome é Daniel Machado, como já mencionaste, sou um especialista na otimização de processos. Sou formado em Física Aplicada, é muito a ver, não é? Não tem nada a ver. E também em Gestão de Empresas, fiz uma pós-graduação depois da licenciatura. Tenho mais de 20 anos na indústria, parte dele também como consultor de melhoria contínua. Ok. Todo o meu percurso é ligado aos processos, otimização de processos, redução de desperdícios, treinar as equipas para estar nos processos e para eles ser autónomos nas decisões, para libertar, em particular, eu quando liderava essas equipas, não é? Portanto, tenho 2 filhos, os 2 finalistas, um do 9º ano e outro do 5º ano. Esta semana foi repleta de festas, um para um e outro para o outro lado. Também sou casado com a Sandra Faria, a minha esposa que me acompanha e que me suporta para todo lado. Sempre importante esse apoio. É, muito importante. E basicamente, assim, em short notice, o resumo daquilo que eu faço. É isto. Daniel, tu sabes que a gente já se conhece há uns anos e é verdade. É verdade. Num contexto diferente, portanto, acho que tive o prazer de ter como... De te influenciar. Eu costumo dizer, existe um Daniel antes e um Daniel depois de ter passado pelo programa O Codex, que deste em setembro de 2021. 2021. E caramba, pois já está a fazer 4 anos. Já está a fazer 4 anos. E foi importante para ti o Codex, já agora aqui porque o que é que mudou da tua vida? Tudo. Aquilo foi eu tenho um Daniel antes do Codex e um Daniel depois do Codex. No momento do Codex eu trabalhava na multinacional, em que já tinha cargo de liderança, mas estava numa crise. Eu olhava para a empresa para onde eu poderia seguir e não conseguia ver esse caminho. E comecei ali a entrar em dúvidas o que é que eu iria fazer. Bem, eu cheguei aqui e agora daqui para a frente o que é que vou fazer? E o curso Codex, Gestão de Tempo e da Vida, só o nome soou muito bem e depois o teu currículo, o teu background, não, esta pessoa deve ter alguma coisa a dizer. Eu fiz o curso, aliás, tanto fiz como levei a minha mulher na altura comigo para fazer. Fizemos os dois. Fizeram os dois, eu não sabia. Okay. Portanto, eu lembro-me imediatamente, já partilhei esta história contigo, lembro-me imediatamente após o Codex. Passei uma noite em branco, mas muito produtiva, escrever ideias. Aquilo desbloqueou-me de tal maneira que a partir dali eu defini toda a estratégia do que queria fazer para a frente. E foi. Eu sou fã também de filmes de ação, do Matrix, é um de referência. E o que é que eu senti quando cheguei à fábrica depois do Codex? Senti o Neo quando começa a ver o código todo das paredes. Foi o que eu senti. Aquilo descodificou-se por completo, via aquilo de uma maneira, passei a ver de outra, e a partir daí tracei o rumo. E hoje, à conta disso, também sou eu um empreendedor e a trabalhar já por conta própria. Incrível. Ou seja, tinha planeado isto há 5 anos, foi o nosso plano na altura. Portanto, eu já o fiz em 4 e em termos financeiros consegui em 2 aquilo que tinha projetado na altura para 5. Portanto, o Codex foi mesmo uma viragem de página. É espetacular. Sabes que hoje em dia a última versão do Codex já aconteceu, vai fazer 2 anos, portanto em setembro deste ano vai fazer 2 anos que foi a última vez que eu dei o Codex. Eu tomei por opção
parar de vender esses cursos como eu vendia, portanto o Codex e o Leadership, parei de os fazer, tomei essa decisão. No meu passado, eu dei aulas na faculdade, eu conto esta história, também deves saber, não é? Que eu dei aulas 3 anos, no fim do primeiro ano eu despedi-me, no fim do segundo ano eu despedi-me e no fim do terceiro ano eu despedi-me, sendo que ainda voltei, ou seja, a terceira foi de vez, sendo que ainda voltei, que eles depois convidaram para montar um programa de um mestrado em marketing digital, para trabalhar em conjunto com eles, mas eu acabei por não lecionar nada desse mestrado, mas a razão pela qual eu nos despedi 3 vezes, teve a ver com o meu esforço para ensinar, perceber que a maior parte das pessoas simplesmente queria o estatuto e não queria a aprendizagem. Isso. Pronto, então isso para mim sempre foi frustrante lidar com essa situação. E no Codex e no Leadership também aconteceu isso, apesar de esses cursos, para aquilo que eu sei, provavelmente era dos cursos que tinha a maior taxa de sucesso em Portugal, mas também havia várias situações que me chateavam. No entanto, e já partilhei isto contigo, no entanto eu vou voltar a fazer esses cursos, só que agora de uma forma completamente diferente, ou seja, antigamente os cursos tinham que se financiar a eles, agora não vai ser esse o objetivo, portanto eles vão ser ou grátis ou muito baratos, mas irei fazer uma edição especial porque realmente acredito no conhecimento e o Codex tinha muito essa situação, tem que é ensinar as pessoas. Para mim é base de tudo. É base de tudo, exatamente. Ou seja, eu costumo dizer que aquilo que eu ensino no Codex acerca, lá está, de gerir o tempo e gerir a vida, não é? Porque gerir o tempo tem a ver com gerir a vida e vice-versa. E na altura também, quando dei o nome ao curso Codex, apesar da palavra Codex não querer dizer codificar, tem um outro tipo de significado, mas o significado que eu lhe dei era esse, portanto, era o descodificar como é que as coisas funcionam, como é que o cérebro funciona em termos de inteligência emocional e como é que a gente toma as nossas decisões e impacta as nossas vidas, porque a maior parte das pessoas tomou decisões nas vidas sem serem planeadas, simplesmente foram acontecendo e não têm consciência disso. Vão reagindo à vida. Vão reagindo à vida. Mas o problema é que as pessoas não têm consciência disso. Não é? Esse é o maior desafio, sem dúvida. Não têm consciência. E então, ou seja, realmente eu vou fazer isso pela sociedade, vou voltar a fazer o Codex e fico muito feliz. A tua descrição eu nunca a esqueci na minha vida e tu disseste que provavelmente já me tinhas dito, realmente disseste essa situação do Matrix, até porque eu sou fã do Matrix, e essa situação de realmente de tu passares pela fábrica, passares pela empresa e veres as coisas de uma forma clara como nunca tinhas visto antes. É espetacular. A pressão que aquilo me fazia deixou de fazer, portanto vi aquilo com outra perspectiva, veio com uma clareza muito maior. Sim, uma das características que eu tenho hoje em dia, é muito difícil enervar. Às vezes as pessoas estão ao meu lado e não entendem, quando acontece alguma coisa mais grave, não entendem porque é que eu não me enervo. A emoção vem, mas claro, exatamente, estamos até 10 ou... exatamente, a emoção vem, mas o treino já é tão grande, lá está, que a gente não reage emocionalmente, a gente reage racionalmente, que dá resultados completamente diferentes. Sim. Daniel, vamos entrar aqui no nosso tema e então eu ia pedir-te para tu explicares um bocadinho o que é a otimização de processos, ou seja, o que é que nós estamos a falar na ótica, então, de muitas pessoas que nos escutam e que nos veem são empresários e gestores, mas há outras também que não são. Então, se pudesse explicar um bocadinho o que é exatamente essa otimização de processos. Otimização de processos, isto ligado às PMEs, tem a ver a forma como nós fazemos as coisas. Quando um empresário cria a empresa, não está muito preocupado em estabelecer passo a passo de como é que eu faço qualquer coisa. E muito menos quando começa a contratar gente e ensinar o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, não há esta preocupação. A preocupação é fazer dinheiro e compreende-se que primeiro vamos fazer e depois é que vamos nos organizar. O processo é mesmo este. Desorganiza, cria, gera e depois organiza. Chegas a um patamar novo, como é novo, tu não tens as coisas muito bem organizadas, organiza, então vais ter que organizar outra vez. E o processo de crescimento passa muito por isso, organizar. A otimização de processos passa por olhar por aquilo que fazemos
Perceber aquilo que realmente acrescenta valor e, mais ainda, aquilo que não acrescenta valor. Eliminar aquilo que não acrescenta valor, aquilo que fica, a gente vai organizar, vai pôr por uma ordem, por uma sequência, vamos identificar como deve ser feito. E porque é que eu tenho que identificar como deve ser feito? Para que o meu output, ou seja, aquilo que eu entrego, seja serviço, seja o produto, seja o mais igual possível. Para quê? Para que a experiência do cliente seja sempre a mesma, não varie. Porque se varia da pessoa, obviamente a experiência do cliente vai ser diferente. Ou, se eu digo é o empresário, depende do empresário, o serviço, o produto, se depende do empresário estar lá, se o funcionário não consegue fazer da mesma maneira, então temos aqui um problema, porque vamos criar expectativas, melhor, vamos defraudar as expectativas do cliente que tem quando é com o empresário e quando é com o funcionário. E acontece com muita frequência dizer, eu prefiro o fulano A ou o fulano B, que o fulano A atende melhor. Certo. Portanto, como é que a gente evita isto? Criando processos. Identificando qual é a melhor maneira de fazer aquilo, com menor custo, com maior benefício, e normalizar isso, depois documentar, porque assim deixa de ficar dependente da pessoa e fica assim o conhecimento dentro do negócio. Venha a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, o output será o mais próximo possível uns dos outros, independente da pessoa. E a otimização de processos passa por isto. Passa por eliminar o que não interessa, passa por identificar o que interessa, passa por criar uma série de passos, estabelecer como regra ou como mandamentos, não é? Se até Deus, que foi Deus, teve que escrever os mandamentos em pedra para perdurar durante séculos e séculos, quem somos nós para não seguir este método? Ou seja, temos que também escrever tudo o que nós estamos a fazer, o que é bom deve ser escrito, e basicamente a otimização do processo passa por estes princípios. Ok, Daniel, deixa-me entender uma coisa, ou seja, na tua explicação referiste muito o atendimento a cliente. Aquilo que tu fazes é só para a parte de atendimento a cliente? É focado para o atendimento a cliente? Não, o processo é tudo que fazemos, não é? Eu acabei por dar o atendimento a clientes, porque normalmente toda a empresa tem que ter clientes. Certo. Não é? Para vender tem que ter clientes, e é o mais comum. Que até o meu background é mais na indústria, portanto é mais processo dentro da indústria, não tanto de serviços. Mas de serviços, tudo que nós fazemos é processo. Desde que a gente se levanta de manhã até se deitar é processo. A gente, quando se levanta de manhã, há uma sequência que nós fazemos, já sem pensar. Foram os hábitos que nós fomos criando, aquilo fazemos sem pensar, é natural. E até não nos vamos sentir bem se nós alterar essa sequência. Rotina, essa sequência, sim. Portanto, isso não é mais do que um processo. É etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 1 dá o trigger para a etapa 2, etapa 2 dá o trigger para a etapa 3, e assim sucessivamente vou encadeando os meus processos de uma forma muito natural. E já estão tão encadeados, são mais eficientes. Agora, imagina todos os dias, eu se de manhã me levanto, hoje, primeiro vou lavar os dentes, primeiro tenho que ir à casa, primeiro vou escolher a roupa. Eu vou demorar muito tempo, não é à toa que CEOs muito conhecidos escolhem, não é porque nós dois está de preto, mas é um pouco assim, escolhem tudo de preto para ter a facilidade de manhã, é só pegar, não tem que andar a escolher, não tem que pensar ou gastar energia a pensar. Portanto, os processos, tudo que nós fazemos é um processo, serve para serviço ao cliente, serve para vendas, serve para o produto, serve para limpeza, serve para vender uma casa, serve para fazer tudo. Desde que eu identifico um padrão, um processo que eu vou repetir várias vezes, portanto, é isso que eu tenho que normalizar. Ok. Falaste numa coisa que é uma grande verdade e que muitos empresários, ou seja, eu bato muito na questão do empresário ser um profissional, ou seja, uma profissão. Ser empresário é uma profissão como outra qualquer, não é? A questão é que ser empresário é uma profissão como outra qualquer, que não existe, na verdade, um curso que prepara a pessoa para ser empresário. A verdade é, ou seja, um curso de gestão, um MBA, não prepara ninguém para ser empresário. Tem componentes muito importantes, acrescenta muito valor, mas dizer que prepara alguém para ser empresário, não. É uma formação que não existe. Então eu falo muito sobre a gestão profissional e falo muito sobre o empreendedorismo profissional. E a maior parte, na minha experiência, a maior parte das pessoas que são empresárias têm um perfil mais comercial. A maior parte. Porque de certa forma é natural, porque tem a ver com os perfis comportamentais, e então, ou seja, quem tem um perfil usualmente, tipicamente, que se diz mais comercial, que depois aqui também há muito miticismo sobre essa parte, mas são pessoas que muitas vezes têm mais experiência comercial.
E a experiência comercial, ou seja, quando os requisitos que são necessários para nós sermos um bom comercial, usualmente são requisitos mais criativos. Os requisitos que são necessários para nós organizarmos uma empresa, normalmente são requisitos mais de organização, claro, menos criativos. E o que é que eu quero dizer com isto? Que aquilo que tu disseste e referiste agora, que para mim é uma grande verdade, que é uma empresa, portanto, aquilo que é o grande foco naturalmente no início é gerar vendas e gerar lucro, como é óbvio. Então é muito pouco importante, até porque a empresa é pequena, os processos e a organização, portanto a coisa faz facilmente, às vezes uma pessoa, 2 pessoas, então, ou seja, faz-se muito facilmente. E à medida que a empresa cresce, essa necessidade de organizar vai se tornar cada vez mais importante. Mas aquilo que eu queria referir é exatamente o que tu disseste, e para mim isso é um ponto muito importante, que é a empresa cresce, e quando a empresa cresce, o que funcionava anteriormente vai deixar de funcionar. Exato. Porque os problemas, é verdade. Sim, ou seja, a dimensão é outra, portanto logo então vai haver situações diferentes para fornecer mais clientes, para atender mais clientes, e por outro lado também há a situação de que o mundo externamente não está congelado, não é? Com tudo definido, congelado, à espera que as coisas funcionem daquela forma. Não, portanto, então, ou seja, as coisas alteram-se por dentro da empresa, porque a empresa cresce ou reduz, também pode ser por causa disso, também é um problema que não se quer ter, mas também acontece, mas o mundo externamente também está a mudar. Portanto, e essa parte só que eu queria sublinhar, porque realmente acho muito interessante, que é o empresário ter consciência que quando ele cresce, ele vai ter um problema de organização. Sim. Não é? Portanto, e então tu estavas a referir isso eu acho muito interessante. Agora, Daniel, eu queria pegar aqui num ponto que é, lá está, como muitos dos empresários têm um perfil mais criativo, muitas vezes há uma aversão aos processos, uma aversão à organização. Sim. O que é que tens a dizer sobre isso? O que é que elucida-me mais a tua opinião sobre essa parte? A minha opinião sobre isto tem a ver com o hábito. Tem a ver que as pessoas estão habituadas a criar, ou seja, aquela adrenalina que eu tenho em criar uma coisa nova, tenho-a quando eu crio algo novo, e é aquele brilho, é como uma criança com um brinquedo novo, não é? E, tenho aqui uma ideia, vou implementar, aliás. Eu sou desses. Já. Um dos problemas de empresários é mesmo esse, estão sempre a ter ideias a fazer. Exatamente. E antes de standardizar, na verdade é preciso ter uma componente mais lógica e mais pragmática quando tratamos sobre os processos. A parte criativa tem que existir, quando é necessário, mas quando eu quero crescer ou quando eu quero começar a libertar-me de certas coisas, eu não tenho outra alternativa senão começar a definir o que é que são processos. E também este é um processo criativo, né? E eu, quando começo, a gente como é que começa? Começa com um papel em branco e vamos depois definir cada um com as coisas que tem que fazer. É um processo que vai... É mais descrição do que propriamente criativo, mas exige aqui algum esforço mental para o criar. Mas o que eu digo é uma questão de hábito, porque depois de se habituar, quando o empresário começar a estabelecer um processo, aliás, da minha metodologia, que eu chamo o método P ao quadrado, que tem 3 pilares, que é o eliminar, o melhorar e depois o automatizar. E porquê estas fases? A primeira parte é eliminar. Quando ele começar na primeira parte, seja questão de tempo, seja questão de desperdício, que está a ter ou matéria-prima ou de recursos que tenha, quando começar a normalizar isto e começar a ter benefício e ter as coisas organizadas, já não vai conseguir trabalhar de outra maneira. Eu hoje já não consigo trabalhar de outra maneira. Já não consigo trabalhar no meio do caos. Eu quando começo a sentir no meio do caos, eu tenho que parar. Vamos organizar, vamos pôr um papel, vamos escrever como é que as coisas são. E isso simplifica todo o processo. E depois a pessoa, quando aprender este método de construir os processos e que com esse processo consegue delegar de uma forma mais eficaz, eu acabo por ficar agarrado a isto, ou seja, não há outra forma. As pessoas começam a ter o hábito e quando começam a sentir a tal desorganização, o caos, já sabem como é que vão, já não ficam com aquele stress, já não ficam com aquela ansiedade, já sei, ok, há aqui uma forma de eu poder me libertar deste caos, é assim, então vamos estabelecer os processos. Isso de uma forma constante. Os processos da empresa não vão estar todos ao mesmo nível. Vamos ter processos, aqueles mais críticos, sim, vamos ter que os mapear e pôr direitinhos. Os outros que não são tão críticos, processos de suporte, etc., que só se faz uma vez, pronto, mesmo esse poder mapear, mas não são tão urgentes de o fazer. Pelo menos aqueles mais críticos, quando os empresários começarem a ver o benefício que isto traz e vão criar o hábito de depois, sempre que é o caos, é aquela ferramenta que vão usar. É como tu dizias ainda há pouco. Eu sou uma pessoa que gosto de resolver problemas. Eu quando vejo um problema eu não fico
E o que é que vai acontecer? Porquê? Porque eu tenho um método por trás. Porque eu já sei qual é o processo que eu tenho para resolver um problema. Okay? Eu tenho que definir, tenho que analisar, tenho que definir, tenho que medir, tenho que analisar, tenho que implementar a melhoria e depois faço o controle. E eu sei que quando chegar à fase de implementação eu vou ter o meu problema resolvido. Porquê? Porque eu confio no método. Ou seja, o processo que eu tenho que seguir já está intrínseco em mim, já não sei fazer de outra forma. E o que eu tenho a dizer para os empresários é isto, é a falta de hábito de organizar os processos. Portanto, como foi sempre criativo, criou a empresa e mesmo não é só em Portugal, isto é worldwide, é mundial. O empresário, quando cresce, normalmente é um técnico que sai e que cria a sua empresa. Porque é hábil a fazer um determinado trabalho. Exatamente. Portanto, o que ele transfere ou seja, deixa de ser pago por uma entidade, tem que ser pago por aquilo que ele faz. Só que se continua no técnico, o empresário não vai crescer. Portanto, para crescer tem que mapear aquilo que ele faz bem, para poder delegar. E as pessoas, principalmente empresários, não estão habituados, nem nunca foram expostos a estas metodologias. Quando não é exposto a uma metodologia, não teve ainda a experiência. Como não teve ainda a experiência, não conhece. Portanto, então aqui a minha recomendação é começar devagar, ou seja, começar, qual é um processo que hoje a mim me aflige, seja porque, olha, não tenho tempo, então vamos ver qual é o processo que lhe está a consumir mais tempo, é este, então vamos pegar nesse processo. Começamos com esse processo, a mapeá-lo, imediatamente o empresário vai ganhar esse tempo, vai perceber, isto realmente funciona, e vai querer mais, ou seja, aquela adrenalina que tem ao ser criativo, começa a ter quando começar a resolver estes problemas e a pôr tudo como processo. Portanto, a minha resposta é por uma questão de falta de hábito. Não foi exposto ainda, portanto, ao começar a fazer, acredito que depois não vai querer fazer de outra maneira. Sim, aí eu não tenho dúvida nenhuma que o que estás a dizer é completamente verdade, que é o hábito, ou seja, se não está dentro dos hábitos do empresário, não vai acontecer. Mas aí eu pergunto também, ou seja, imagina numa situação que tu ajudes uma determinada empresa a definir processos, e eu já estou a simplificar, porque ia dizer, se for a empresa que não está habituada a fazer, o empresário não está habituado a fazer, a equipa não está habituada a fazer, e então, se eles agora vão fazer sozinhos, eu até vou passar essa parte à frente. Vamos dizer que eles contratam-te a ti, Daniel, sim, ou outra pessoa como tu, para ajudar a mapear os processos. Ok. Mas depois como é que é assegurado, ou seja, os processos estão mapeados, mas depois como é que tu asseguras que as pessoas seguem? Exatamente. Pronto, aqui temos duas coisas, temos três. O primeiro é um erro muito comum que aparece com os empresários, e eu assisti isso quando era consultor em melhoria contínua. Nós formávamos as equipas começavam a montar as coisas e nós íamos lá na semana seguinte, já tinha tudo desaparecido. Já apareceu tudo. E eu perguntava, muito bem assim, o que é que aconteceu? O chefe não sei o quê, disse não é nada disso, não sei o quê, assim pronto, morreu. Portanto, ponto número 1, o empresário tem que ter conhecimento, tem que ser o primeiro a pedir daquela forma. É como... O que é o pedir daquela forma? Portanto, eu vou explicar de maneira muito simples. Nós mudámos de casa muito recentemente, estamos agora a precisar, e temos um novo sítio onde temos que guardar os sapatos. Então, o que é que os miúdos fazem quando chegam a casa? Tiram os sapatos e deixam ali exposto. Claro. Eu podia facilmente pegar neles, era mais fácil para mim, e pô-los no sítio. Mas não. Estejam ele na cama, estejam eles na sala a fazer o que fazer, chamos, faz favor, pega nos sapatos e leva para ali. Este é um hábito que temos que eles têm que saber que é aquela forma. Não, eu vou estar sempre a chatear. O empresário tem que o fazer da mesma maneira. O empresário muitas vezes diz, deixa que eu faça, é mais fácil do que eu estar a chamar. Exigir, exatamente. Não, a primeira coisa tem que ser ele. O empresário tem que ter o conhecimento do processo, tem que exigir à pessoa que faça o processo da forma que está definido. O número 2 tem que ser, quando eu desenho os processos, e este é um erro também muito comum nos empresários, eu desenho na minha cabeça. E quanto muito eu desenho no papel. Eu desenho. E vou à pessoa que está a fazer as coisas, olha, agora fazes assim. E a pessoa não percebe porque é que tem que fazer daquela maneira, se ela está habituada a fazer de outra maneira, se ela já há anos que faz daquela maneira. Tive muitas vezes este feedback, pessoas até com 50 anos, então já faço isto há 20 anos, venho agora, na altura ainda era ganapo, dizer-me o que tenho que fazer. É justo, não é? Ele tem que perceber qual é a diferença. Portanto, ao desenhar o processo, um dos pontos-chave que eu uso, e é aí que eu começo a ter o engajamento das pessoas, é envolvê-los na criação, no mapeamento de processo. Porquê? A razão disto é, eu sei o que quero, e quando eu digo, nós quando desenhamos o processo temos balizas.
Temos um ponto de entrada e um ponto de saída. Vamos criar uma baliza e vamos criar algumas restrições. Vamos dizer, olha, eu não vou aumentar mais pessoas. Não vamos desenhar um processo para aumentar mais pessoas. Eu não vou investir em maquinaria. Portanto, vamos ter que desenhar e fazer um processo com as condições que nós temos. Portanto, para quê? Para não ir ao facilitismo da pessoa ir dar ideias. Olha, precisamos mais de uma máquina. Olha, para fazer isto precisamos mais de uma pessoa. Isto é sistemático. As pessoas automaticamente dizem, não consigo, preciso de mais gente. Porquê? Porque estamos habituadas ao processo anterior. Temos que envolver as pessoas. Elas vão dando ideias, vão dizendo, olha, vamos fazer assim, então vamos fazer assim, vamos fazer assim. Quando a pessoa diz, vamos fazer, ela já se está a comprometer. Ela vai querer que aquilo funcione daquela maneira porque foi ela que o disse. Ok. Né? E aí vai ser ela um patrocinador do processo para ser feito daquela forma. Depois, o passo 3 tem a ver com uma forma como eu ensino a pessoa. Como é que eu dou a instrução? A instrução tem que ter 3 colunas. Tem que ter o que é que tu vais fazer, tens que ter qual é o trick, qual é o ponto, aquilo que tens que fazer para ter sucesso naquela tarefa e qual a razão ou o que é que acontece se não for feito daquela maneira. Portanto, que assim a pessoa entende porque é que tem que fazer. Por vezes, a tarefa que ela está a executar agora, o erro que ela poderá cometer, erro entre aspas, só se vai ver mais à frente do processo. Certo. Ou às vezes até só no cliente. Certo. E a pessoa não tem essa visibilidade. A pessoa está preocupada em fazer, todos nós somos preguiçosos, da maneira mais fácil. Portanto, se eu vou fazer da maneira fácil, porque é que eu vou fazer de uma maneira mais complicada? Eu tenho que perceber qual é o impacto para a frente. Portanto, e este é o terceiro ponto. Se eles souberem a razão do porquê que têm que fazer daquela forma, vão estar muito mais comprometidos a fazer. E depois podemos adicionar aqui outros complementos que é, ok, tem que ter monitorização, tem que ter indicadores de performance para ver. Pronto, ainda há pouco tempo um empresário perguntava, mas como é que eu os ponho a fazer? Uma das coisas que tens que pôr as pessoas a fazer é sentas-te com ela, vais perguntar, olha, primeiro o que é que tu queres daqui para a frente? Olha, eu quero isto, ok, então para conseguirmos isto, como é que vamos ter que fazer? E concordamos, ok, então é isto que vamos fazer, é assim que vamos fazer, é este indicador que vamos monitorizar. Ele queixava-se na altura que não conseguia que a pessoa fizesse da forma como estava prescrita, ou seja, conforme a especificação. Disse, então se tu concordares com ela que é para fazer da forma da sua especificação, vais ter um indicador que vais controlar, que é quantos produtos foram feitos de acordo com o que foi prescrito ou de acordo com a especificação. Temos que ter esta métrica. Se ao fim de um mês tu vais ter o indicador e ele vai ter metade que não cumpriu, então não vais ralhar com ele, vais sentar com ele, olha, qual é a dificuldade? Eu percebi, nós concordámos no início em fazermos desta maneira, mas percebi que não estás a fazer, há aqui alguma dificuldade, como é que a gente pode melhorar isto? E a pessoa vai voltar a dar o feedback, ok, ou vai dizer qual é a dificuldade que tem, ou vai dizer, para isto precisamos mais disto, e se eu ter isto, a coisa vai funcionar? Sim, então se for uma coisa ao nosso alcance, a gente fornece o que tem que fornecer. Certo. E normalmente, passando estes processos, o empresário pedir e saber pedir o processo e ele estar envolvido no desenho do processo, depois termos uma forma, a instrução de trabalho ser clara e o porquê do que ele tem que fazer aquilo e depois ter uma monitorização, as pessoas automaticamente vão aderir ao processo. Faz todo sentido. Mas então em todos os processos existe monitorização? Não, ou há processos que não têm monitorização? Eu diria, nós temos níveis, não é? Dentro da organização. Tu tens níveis de gestão, depois mais níveis operacionais e até pode ser mesmo um nível ainda mais baixo. Tudo depende daquilo que vais fazer. O que eu recomendo sempre é, estes têm que ir alimentar os demais, não é? Os indicadores mais baixos têm que ir alimentar os da organização em termos gerais. E eu só monitorizo aquele processo que me está a dar chatices. Ou aquele processo que eu tenho mesmo necessidade que ele seja entregue daquela forma. Há outros processos que eu não preciso estar a criar indicadores. Se é uma coisa que não me causa chatice nenhuma, não vou estar a monitorizar só porque sim, só para ter. E normalmente para identificar é muito fácil. Se a pessoa já tem indicadores, e se aquele indicador ninguém olha, o chefe não pergunta, foi criado em algum momento na vida da empresa e ele está ali e ninguém faz, normalmente uma das coisas que eu faço quando entro num processo novo é isto: retiro. Principalmente isto acontece em multinacionais, que é, eu retiro, ninguém se queixou, ele não faz falta a ninguém. Certo. Então elimino. Se esse indicador fizer falta alguém e eu não estou a perceber porque é que eu estou a alimentá-lo, então depois vou ter que questionar quem está a usar, olha, mas porque é que precisas disto, que forma, não sei o quê, e aí é que entra depois a parte das automatizações, em que então tem que automatizar para libertar
o meu tempo, para ele ter a reporte automático sem ter eu estar a alimentar aquilo tudo. Mas não temos que monitorizar todos. São os processos-chave da empresa. E falaste de automação, vou querer, vamos estacionar esse assunto, vou querer ir lá, mas antes da automação, ia-te perguntar, e o registro propriamente dito, ou seja, que tipo de ferramentas, não é? Como é que o empresário vai se organizar e assegurar que as pessoas entendem e sabem onde é que estão? Que tipo de registro, o que é que tu aconselhas? Estamos a falar da forma de registro. Sim. Eu sou muito apologista. Forma, ou seja, o procedimento em si, ou seja, o procedimento vai ser uma folha de papel, vai ser um documento partilhado, vai ser software. Eu não gosto nada de folhas de papel. Ok. Porquê? Porque eu vou ter que passar, se ele ficar na folha de papel, vai servir só para o dia e para mais tarde, aquelas empresas que são certificadas, um auditor perguntar pelo papel e eu ver o papel. Se for para alimentar indicadores, eu vou ter que pegar nesse papel, vou ter que passar informação para um software qualquer, uma folha de Excel, o que for. O que eu faço em todos os processos que eu atuei, a primeira base poderá ser em papel, porque ainda não tenho a estrutura montada. Primeiro é o fazer, portanto eu tenho que pôr as coisas a funcionar. Depois eu tenho que melhorar, ou seja, tenho que pôr, se está em papel, tenho que pôr numa folha de Excel básico, o Windows traz o Excel de forma gratuita, registro numa folha de Excel. Quem é que registra? Normalmente é a pessoa que está naquele processo, que tem a missão de fazer o registro naquele momento que aquela informação foi gerada. Mais uma vez, cliente. Quando o cliente chega, eu tenho que cadastrar o cliente. Ou preencho um papel, ou vou a um sítio qualquer, software, e preencho o cadastro do cliente e ele já fica a informação para a frente. Depois, mais tarde, dependendo do processo, se tivermos automatismos que façam essa medição e o registro, muito melhor. Portanto, são 3 níveis que temos que vamos para a parte da automação e o do registro neste caso. A primeira é inicial, em que eu faço ou numa folha de Excel. Pronto, a parte básica manual eu já estou a retirar, mas eu no início, quando não tenho registro, é manual que eu faço, ponho a fazer imediatamente de manual. Depois melhor para a parte de uma folha de Excel, depois registro numa folha de Excel, que é o nível 1, a folha de Excel, e depois começo a pensar em mais no nível 2, que é uma parte integrada, e depois o nível 3, que já é uma parte mais automatizada, que é o próprio, ou um sensor, ou um registro automático que é feito, e eu tenho logo a informação em base de dados registada. Portanto, a melhor, obviamente, é automatizada, que é muito menos erros, porque quando eu faço manual, é logo aqui. Primeiro, o registro manual já é um potencial de erros, o segundo potencial de erro é quando eu passo a informação para o outro lado, e quanto menos interação humana eu tiver, menos propensão ao erro eu terei. Portanto, mais fiável será a minha informação que está registada. Ok. Daniel, como é que a questão de trabalhar no negócio e não dentro do negócio, como é que tu vês isto no dia-a-dia? Eu crio isto por nível, como nas multinacionais nós temos departamentos, e um departamento é um negócio dentro de uma multinacional. Portanto, como é que eu faço para eu não ter que estar no dia-a-dia? Tenho que treinar a minha equipa, ou seja, tenho que ter processos, eles têm que ter processos, têm que saber processos, eles têm que ser autónomos, ter critérios de decisão. Eu até tinha um elemento da minha equipa que dizia assim: o chefe não está hoje, sou eu que mando. Quando alguém diz isto, quer dizer que ele está com uma confiança tremenda e sabe quais são os critérios que eu tomaria a decisão. Portanto, um ponto é este. Portanto, tem que se libertar, tem que dar autonomia à equipa, tem que delegar de uma forma inteligente. Delegar de forma inteligente é mapear os processos, ter a equipa com eles, a equipa vai fazer, depois ter a parte de monitorização. Como é que eu sei que estão a fazer bem? Se eu tiver a minha monitorização bem desenhada, com os indicadores-chave, eu vou conseguir saber como é que está, como é que envolve. A quem é que eu vou pedir depois responsabilidades? Tenho que atribuir o ownership ou o dono do processo. Eu depois tenho que me sentar com esse dono do processo e dizer: olha, o indicador que temos medir a performance é este, está bem aqui, muito bem, não está bem aqui, então qual é o plano de ação para isso? Ou seja, o que é que eu vou gerir? Vou gerir o indicador e o plano de ação que estou a exigir à pessoa que é dona do processo, pois a pessoa é que tem que ir tratar disto. E eu, se tiver isto desta forma, eu vou-me desligar das operações do dia-a-dia. Vou estar na operação do dia-a-dia, mas não de uma forma eu a fazer, ou eu a ver como é que se faz. Vou estar mais distante através de indicadores, que é para eu poder tomar decisão. Eu digo sempre: como é que vocês acham que um CEO de uma multinacional que gera empresas no todo o mundo faz?
é impossível ele estar em todas as empresas. Exatamente. Nas tuas marcas todas. É impossível tu estar em todas ao mesmo tempo. Tens que ter indicadores que te consigam dar informação daquilo que tu precisas. Se algum indicador mexe no sentido que não está de acordo com o que tu queres, vais clicar no botão vermelho e vais questionar à pessoa: olha, o que é que está a acontecer aqui? Como é que a gente pode melhorar isto? Não está de acordo com as nossas expectativas? Mudou o meio ambiente? Há alguma coisa mais custo? O que é que está a passar? Depois temos que ir perceber o que é que está a passar para tomar ações, e o que nós depois gerimos é essas ações, começamos a cobrar essas ações, como é que está, como é que não está. Ok. Daniel tinha dito que ia voltar ao tema da automação e quero voltar ao tema da automação. Então, o que é automação para quem nunca lidou, para um empresário que nunca lidou com automação? O que é automação? E depois queria que a seguir tu falasses, se agora fosse olhar para uma empresa de serviços, qual é que era o primeiro ponto que tu ias pegar para automação? Ok. Por acaso, quando começaste agora a falar de automação, eu ia dizer, deixa-me primeiro falar, então a última pergunta já é o primeiro que eu ia falar. Que tem a ver. Há um erro também muito grande que acontece sistemático, é eu querer automatizar o processo como eu o tenho. Não há nada pior de eu automatizar uma coisa que nem deveria estar a ser feito. Ok, certo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber onde é que estão os meus desperdícios, onde é que eu tenho que eliminar. Primeira fase, eu tenho que eliminar coisas que não deveriam sequer estar a ser feitas. Depois eu faço para a parte do mapeamento do processo e vejo quais são as regras todas que eu tenho que obedecer. Porque não é só escrever caixinhas, porque em determinado momento eu tenho decisões. Eu tenho um input, por exemplo, de serviços ou de clientes, etc. Vão perguntar assim, ok, se eu tiver esta reação, como é que eu tenho que reagir? Se eu tiver este input, esta entrada, como é que eu reajo? Se eu receber isto desta forma, como é que eu vou fazer? Portanto, são critérios de decisão. Isso tem que estar tudo muito mapeado, muito bem descrito. Tendo toda a sequência bem definida, tudo muito bem descrito, todos os critérios de decisão, eu depois, para automatizar, ou seja, para trazer já softwares que me vão tomar a decisão, eles têm que saber estes critérios. Umas dificuldades maiores da implementação de processos de trabalho, mas automáticos, sim, é não saber quais são, não ter definido as decisões. E as empresas de software chegam, ok, como é que é o seu processo? E o empresário diz, sei lá. Eu faço assim, está bem, mas neste passo quais são os critérios que dá? Quais são os critérios para tomar a decisão? Então tenho que dizer assim. Eu lembro-me de uma empresa onde trabalhei, era o gestor de processos da empresa, do grupo todo. Eles na altura tinham contratado uma empresa de consultoria multinacional, nem foi uma empresa pequena, era uma empresa multinacional. E eu entrei já a meio do processo, que a ideia era centralizar todos os processos dos serviços, centralizar num sítio, era tudo documentação, submeter documentação, etc. E tinha várias unidades pelo país e todas iriam convergir, ou seja, eles online submeteriam todos os processos via online. E então a empresa de consultores demorou 6 meses a fazer um mapeamento de processo. 6 meses. Quando cheguei à empresa, vi o desenho que eles fizeram, percebi-me que eles não estavam a desenhar aquilo de maneira correta. Disse, olha, isto não vai funcionar, a empresa de software vai cá chegar e não vai conseguir montar os processos, porque não estavam os critérios de decisão bem definidos. Na altura, como eu estava novo na empresa, e era uma empresa de referência de consultores multinacional, quem é que deram ouvidos à empresa multinacional? E assim foi, chega à empresa de software para entregar, diz, olha, eu não consigo montar os processos. Eu não disse nada, fiquei caladinho, o diretor da empresa estava lá ao lado, como assim? Não dá, falta os critérios de decisão, eu assim não consigo. E ele diz-lhe assim, dê-me 2 semanas e nós montámos o processo, montámos isto tudo. E assim foi, eu e essa empresa, em 2 semanas mapeámos todos os processos da empresa, eles demoraram 6 meses. Nós em 2 semanas mapeámos os processos todos da empresa, para depois automatizar, fazer o desenho, todo o fluxo, workflow, de toda a documentação que entraria de forma automática para a central. Espetacular. E, ou seja, primeiro temos que definir muito bem as coisas, e isto serve para 2 coisas. Uma, eu sei o que é que vou pedir. 2, não vou ter gastado tanto dinheiro quando chamar uma empresa de consultores para me instalar um software. Espetacular, Daniel, muito bom. Daniel, estamos a aproximar do fim. Se pudesses deixar apenas é verdade, o tempo passa. Se pudesses deixar apenas um hábito diário de 5 minutos para garantir que os processos não descarrilam em novos empresários, qual seria esse hábito? É olhar para os indicadores chave dos processos.
todos os dias eu tenho que olhar para esses indicadores. Uma coisa que eu não posso delegar a ninguém. Tem que ser eu olhar para o indicador, porque ele se estiver a mexer, mas pronto, eu vou fazer só aqui um parênteses. Força. Temos que olhar para o indicador, mas também temos que perceber que existe variação, não é? Uma daquela impulso que os empresários têm é quando vê o indicador a descer, começa logo, quer dizer que temos, calma. Nós temos que perceber a normalidade do processo, ou seja, ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, temos é perceber se está dentro da normalidade, não entrar logo em estarismo, senão se eu tento corrigir erros, ele vai descambar por aí fora. Pronto, mas o hábito, sem dúvida, é olhar para os indicadores e ter reuniões com as pessoas-chave para perceber se as coisas estão a rolar muito bem. Ok. Daniel, acho que conseguimos elucidar a nossa audiência. Realmente o tema de processos para novos empresários e para empresários que muitas vezes não são novos, mas que estão presos no crescimento, porque lá está, não conseguem delegar, não conseguem automatizar processos. E aquilo que acontece é que naturalmente a empresa está presa em vários lados. Quando ela começa a crescer, vai haver sempre uma parte, uma corda que vai puxar para trás, porque não há organização suficiente, Exato. Porque não existe automação, porque não existem processos suficientes para a empresa crescer. Então este é um tema realmente fabuloso. Eu pessoalmente adoro o tema porque é das áreas que eu mais tive que ganhar sensibilidade como empresário, porque o meu perfil original não tem sensibilidade absolutamente nenhuma para as partes de processos, mas que realmente me acrescentar muito e dou-te os parabéns por teres iniciado, ou seja, tens uma carreira longa e de muito sucesso, e agora colocas-te ao serviço dos empresários, então dou-te os parabéns. Acho que é algo que realmente pode acrescentar muito aos nossos empresários e aos nossos países, ao nosso país, perdão. Daniel, muito obrigado por teres vindo, foi um prazer ter-te aqui no Empresário Cast. Muito obrigado, Cândido. Sempre quiseres, estou disponível. Muito obrigado. Então, se gostou do nosso episódio, por favor, dê-nos 5 estrelas nas plataformas da Apple ou do Spotify. Já sabem que terça-feira sim, terça-feira não, estamos cá com mais um novo episódio com dicas, situações práticas e estratégias para empresários. Caso gostem do nosso conteúdo e conheçam outras pessoas que também têm interesse em ser empresários ou saber mais sobre os temas de empreendedorismo, gestão e liderança, por favor partilhem este conteúdo com os vossos amigos e com a vossa família. Vemo-nos em breve, um abraço, bem-aja.